Neste vídeo, apresentamos o ato de verdade do encontro entre o imperador Ashoka e a sabedoria tântrica, assunto este abordado e expresso pelo escritor e palestrante Jan Val Elam. Saudações a todos aqueles que sentem a urgência da busca incessante e que já possuem compreensão racional e filosófica, pois estamos decidindo o destino que nossa espécie foi engendrada para ser. Esta revelação de Jan Val Elam descreve um encontro lendário entre o imperador budista Ashoka e uma cortesã, revelando que o verdadeiro poder espiritual reside na integridade pessoal e não no status social. Ao desafiar a crença de que apenas ascetas poderiam realizar milagres, a mulher demonstra sua autoridade espiritual e a capacidade de inverter o fluxo do rio Ganges através da força de sua honestidade. Ela explica que sua autoridade sobre a natureza provém de um ato de verdade, tratando todos os seus clientes com a mesma dignidade e sem falsidade em seu ofício. Elam utiliza essa parábola para ilustrar que a coerência ética e a autenticidade no cumprimento do próprio dever são ferramentas sagradas capazes de dobrar a realidade física. O poder transcendente do ato de verdade, uma releitura analítica do encontro entre o imperador Ashoka e a sabedoria tântrica de um ser encarnado na polaridade feminina. No crepúsculo do século II a.C., o subcontinente indiano testemunhou a consolidação de uma das figuras mais complexas da história política e espiritual, o imperador Ashoka, registrado em crônicas e dialetos regionais como Assar ou Asoka. Sua presença em Varanasi, a cidade da luz eterna situada às margens do Ganges, transbordava a mera visita diplomática. Era a manifestação do Chakravartin, o monarca universal, em peregrinação budista. Acompanhado por seus ministros e sob o olhar atento da cidade inteira, Ashoka buscava, na geografia sagrada do rio, uma conexão com o luminoso que transcendesse a burocracia do império. Esta mobilização das massas e do aparato estatal estabelece uma moldura de gravidade institucional, onde o palco está montado não para uma anedota folclórica, mas para uma hierofania, uma irrupção do sagrado que desafiaria a soberania temporal perante as leis imutáveis do Dharma. Durante sua estada, o imperador mergulhou em uma nostalgia metafísica, evocando relatos de milênios atrás, quando seres poderosos e devotos de uma rigidez ascética inabalável possuíam o domínio sobre os elementos, chegando a inverter a correnteza do Ganges por puro esforço de vontade. O ceticismo de Ashoka, manifestado em seu saudosismo, revela uma percepção de declínio ético típica das reflexões sobre o Kali Yuga, a era da obscuridade. Ao duvidar da existência de tal poder no presente, o monarca não apenas questionava a santidade de seus contemporâneos, mas expunha a ferida de uma espiritualidade institucionalizada que, apesar de sua pompa e de seus profundos devotos, parecia ter perdido a tecnicidade do milagre. Ashoka personifica aqui o caminho da via seca, da disciplina e do dever, que olha com desconfiança para a possibilidade de uma manifestação imediata e bruta da verdade no mundo fenomênico. Essa tensão epistemológica entre a grandeza do passado e a vacuidade do presente foi subitamente rompida por um clamor oriundo da multidão. O relato de que existia em Varanasi uma mulher capaz de realizar tal feito provocou no soberano um choque de incredulidade. "Você está brincando", retorquiu Ashoka em um gesto de desdém soberano que buscava proteger a exclusividade do sagrado contra o que ele supunha ser um boato popular. Contudo, a validação coletiva, o testemunho daqueles que afirmavam "muita gente aqui conhece", forçou o imperador a confrontar a realidade fora dos círculos palacianos. A convocação da mulher perante a autoridade máxima e seus ministros criou um contraste dialético potente. De um lado, a majestade imperial ancorada no domínio de territórios. Do outro, uma figura anônima, cuja autoridade emanava de uma fonte invisível, mas publicamente reconhecida. Diante do leito do Ganges, o confronto direto entre o imperador e a mulher precipitou o fenômeno do Satyadhisthana,
ou o ato de verdade. Ao ser questionada sobre sua capacidade de inverter o curso das águas, a mulher não recorreu a mantras complexos ou rituais elaborados, mas à transparência absoluta de seu ser. O que se seguiu foi uma alteração dramática na ordem natural. A atmosfera tornou-se densa. O tempo transmutou-se e redemoinhos violentos surgiram na superfície do rio até que a correnteza, desafiando a gravidade e a lógica, começou a fluir em retrocesso. O susto de Ashoka, que clamou com urgência e pavor, "Não pode parar, pare, minha senhora!", simboliza o exato momento em que o poder político reconhece sua insignificância diante da mecânica do sagrado. O imperador da terra tornou-se um espectador submisso, testemunhando a inversão não apenas do rio, mas de toda a hierarquia de forças do mundo conhecido. A revelação da identidade da mulher, uma professora de sexo, atua como a pedra angular desta lição ética, desconstruindo moralismos contemporâneos para revelar a essência do tantrismo clássico. Sua eficácia metafísica não advinha de uma pureza ascética exterior, mas de uma equanimidade radical e de uma honestidade sem fissuras em seu ofício. Ao explicar que cobrava o mesmo preço e dedicava o mesmo carinho a todos, imperadores e trabalhadores, homens e mulheres, ela revelou uma vida vivida sem atrito interno. Sua prática profissional era um exercício de justiça distributiva e dignidade humana. Ela não mentia para a realidade sobre o valor de seus clientes baseado em estratos sociais. Essa ausência de fricção entre sua ação no mundo e sua verdade interior é o que permitia à água perceber sua veracidade. A honestidade aqui não é uma virtude moral passiva, mas uma ferramenta técnica de alinhamento matemático com o cosmos. O desfecho deste encontro redefine o milagre como a consequência natural de uma vida sem mentiras. O rio Ganges, tratado como uma entidade consciente, responde à integridade da mulher porque não encontra resistência ontológica em sua vontade. "Se eu estiver mentindo, a água não me obedece", declarou ela, selando o veredito de que a natureza se curva àquele que é verdadeiro. A lição final para Ashoka e para a posteridade é que o poder de transmutar a realidade física não reside na rigidez da lei ou na altura do trono, mas na abolição da duplicidade humana. O ato de verdade é o ápice da ética aplicada, onde a honestidade radical transforma a palavra em lei física, provando que, para aquele que eliminou a mentira de seu caráter, os elementos tornam-se meras extensões de sua própria integridade. Gratidão a todos, lembrando que o que sai de um ser sempre volta para ele. Então fazer o bem no presente definirá no seu futuro aquilo que você foi no passado. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe estas gotas de orvalho dionisíaco. Estejamos em paz e até breve.